Olá, meu nome é Daniel e hoje iremos dar continuidade a Valor, Sabedoria e Benevolência, minha série de RPG solo com o sistema Hitodama. Uma vez que já finalizamos a apresentação de nossa primeira protagonista, a Yasui Hana, hoje iremos iniciar a aventura de Izumi Hoshi, uma agente do abismo. Segundo a história oficial de Hitodama, esses agentes diferem dos Shinigamis de Amaterasu por sua filosofia, onde buscam prender as almas em vez de purificá-las. Durante a criação da ficha da Izumi, fiz uma alteração por conta de uma mudança que fiz no cenário padrão de Hitodama. Aqui, o Grande Abismo e Amaterasu, por mais que continuem a discordar dos métodos uns dos outros, estão em maior paz. Sendo assim, além de não existir uma relação tão agressiva assim entre os Shinigamis e os agentes do abismo, embora ela ainda existe, né? Tipo, eles ainda não são muito chegados uns nos outros, eu não restringi os agentes quanto aos dons de Amaterasu, como um sinal da aproximação dos dois clãs. Mas deixo claro que a alteração não é tão brusca, então eles tolerarem mais não significa que viraram amigos e vão cooperar sem nenhum questionamento. Aqui então a ficha da Izumi. Pronto. Ela é uma agente do Abismo Vermelho. Ela é uma deusa que transita, então ela consegue atravessar o véu entre os mundos com bastante facilidade. Os seus brincos têm o elemento fogo imbuído. A sua herança de Kami, no caso, é de Amaterasu, a deusa do fogo. Eu quero que ela seja realmente a caçadora escarlate, né? Seus poderes são baseados em fogo. A sua katana, ela tem elemento raio. E o seu caminho da katana é o Yin, onde ela abre pequenas distorções temporais, onde o inimigo perde seu turno sempre que ela acerta uma jogada de rank B ou S durante os combates, como se ela agisse muito mais rápido ou deixasse-os muito mais lentos. Isso temos que ver. Eu acho que ela deixa mais lentos porque os seus amigos também podem agir num turno de novo, né? Então ela de fato deixa os seus inimigos mais lentos quando consegue ativar esta fenda temporal, por assim dizer. Como iremos iniciar uma nova missão, então, iremos sortear tal como fizemos com o resgate de Monte Verde. Abrindo o livro na página 62 no PDF recomendado ou na página 122 da edição sem páginas duplas, iniciaremos o capítulo definindo a missão principal. A primeira coisa a definir é o tema central. 5. Perseguição. Então nossa primeira missão com Izumi será perseguir alguém. O Grande Abismo designou-a para caçar um alvo que cometeu algum crime entre os 6 mundos. Para onde ele fugiu? O mundo Yin. Esse mundo é aquele que pertence ao Senhor da Lua, Tsukuyomi, filho de Izanagi, o Deus Criador. Ele está em eterna guerra com o mundo vizinho, o mundo Yang. Nosso alvo provavelmente deseja utilizar-se dessa guerra para tentar se esconder, encoberto pela confusão. E onde exatamente no mundo Yin? A cidade que despencou. Esta é uma história interessante. Existia uma cidade que era símbolo da paz entre Yin e Yang, governada pelos deuses gêmeos Tsukuyomi, deus da lua, e Amaterasu, deusa do sol. Algo aconteceu e até hoje um culpa o outro pelo desastre consequente. Metade da cidade ruiu para o fundo do mundo Yin, enquanto a outra metade continua existindo sob o nome de cidade flutuante no mundo Yang. O alvo de Izumi pretende esconder-se nesses escombros, os restos da antiga cidade gloriosa governada pelos divinos gêmeos, e lá permanecer até que percamos seu rastro. Hora de começar a aventura. Izumi partira imediatamente da enorme prisão do abismo ao receber ordens de caçar um alvo especial. Ela estava bem acostumada a prender yokais malignos, mas esse era um caso que viraria um escândalo rapidamente caso fracassasse. O alvo não identificado conseguira a façanha de se esgueirar no próprio Abismo Vermelho e roubar um grande tesouro de lá, dado de bom grado por Amaterasu como forma de simbolizar a paz entre os grupos. A agente do abismo tirou sua katana da guarda e cortou o ar, abrindo uma fenda no ar onde nada pode ser visto, e então pulou para dentro. Após alguns segundos onde tudo o que existia no mundo era a sensação de queda, cortou novamente o ar imediatamente abaixo de si e caiu com graça em um terreno escuro com cheiro podre. Sem dúvidas chegara ao decadente mundo Yin,
onde sua presa se encontra. A bênção divina concedida pela classe Deusa que Transita facilitou e muito a viagem de Izumi, que num piscar de olhos já está próximo ao destino. Daqui até a cidade que despencou, assumirei que existem duas zonas intermediárias, que são pontos sem grande importância no enredo e que existem próximos aos pontos de interesse, tal como foi a estrada do episódio 3, no finalzinho daquela história toda em Monte Verde. Rolando então na tabela de locais intermediários, encontrada na página 64 do PDF, ou 126 caso use o livro 100 páginas duplas, chegaremos até 2 e 4. Vilarejo. Sempre que a inspiração faltar e você quiser ter mais informações sobre o local intermediário, existem duas tabelas que você pode consultar. No momento, eu irei utilizar a tabela Detalhes Únicos, que ajuda a informar alguma característica que torne esse vilarejo genérico em algo memorável. Então, novamente uma rolagem de 1d6, 6, 3 e 3. Vestígios de grande batalha recente. A agente do abismo fica chocada com a visão diante de seus olhos. Logo que começar a viagem até a cidade que despencou, vira algumas casas e fumaça ao longe, o que supôs que eram lareiras e fogões. Nunca esperou encontrar apenas destroços do que um dia fora um povoado. Algo destruíra várias casas com cortes diagonais e horizontais muito violentos, matando imediatamente habitantes que estavam em suas casas quando tudo desabou de repente. O chão da vila estava tomado por corpos cortados com igual violência, alguns inclusive chamuscados. Ouvira de seus superiores que o objeto roubado do abismo tinha ligação com fogo, mas jamais esperara que houvesse tanto poder envolvido. Izumi juntou os corpos que conseguiu mover da maneira mais respeitosa que conseguiu e fez uma rápida reza a Amaterasu para que eles tivessem uma passagem segura para a pós-vida. Fogo surgiu de suas preces, acendendo uma triste pira que levava consigo a história de toda uma vila. Izumi então deu as costas para o fogo e partiu para continuar sua caça. Perdera tempo com os mortos da vila desconhecida, mas não conseguiria dormir em paz sem oferecer o mínimo de respeito aos inocentes. Com isso, nós conhecemos agora o poder destrutivo do que o ladrão levou. Não podemos deixá-lo escapar das garras de Izumi. Ela atravessa o máximo que pode da distância no menor tempo possível, chegando rapidamente ao segundo e último local intermediário antes da cidade que despencou. 5 e 5. Uma grande ponte. Dessa vez eu irei rolar um evento aleatório na tabela da página 68 do PDF sugerido ou 133, caso esteja utilizando o livro 100 páginas duplas. 4 e 5. Forte efeito climático inesperado. Izumi fora pega desprevenida com uma forte tempestade, mas não tinha tempo para esperar. Seguiu até uma enorme ponte que liga o local em que ela se encontra até a cidade que despencou, começando a travessia pelo longo trajeto onde os ventos ameaçavam derrubá-la. Algo acontece nesse trajeto? 2 e 6. Sim, renovador. A visão da agente do abismo estava completamente comprometida pela tempestade, que além da água constante no rosto, trouxe consigo uma densa neblina. Sem mais nem menos, algo atinge o flanco esquerdo de Izumi, e é atirada sem dó para a queda livre. Ao recuperar os plenos sentidos, ela percebe com horror que o que lhe atingiu agora agarrava seus braços. Um yokai inferior, semelhante a um grifo, fazia o que podia para lhe impedir de se segurar. Eles então começam uma luta, girando descontrolados enquanto caem da ponte, açoitados pela tempestade, e cada vez mais o chão se aproxima. Lembrando agora que sempre que encontramos um yokai inferior sozinho, ele possui uma essência roubada, e a essência dele é do elemento terra. Bem, vou puxar aqui a marcação. Terra. Então, esse grifo tem poderes de controlar terra. Creio que seja isso que ele consegue fazer. Então, vou ficar bem aqui. E agora estamos prontos para o combate. Naquele mesmo esquema, heróis, vilões, heróis, vilões, heróis, vilões, até que todos acham. E depois o extra turno. Então, a Izumi, ela possui brincos de fogo, a sua herança é de Amaterasu, e o caminho da katana é o caminho Yin.
ela poderia se livrar facilmente do monstro com seus poderes de fogo, porém teria que lidar com a queda. Então, ela não quer matá-lo sem antes utilizá-lo para impedir a própria queda. Sendo assim, vou tentar ativar o poder elemental da minha katana. Vamos lá? Então essa é uma ação de dificuldade B. Não foi bem sucedida, ela está muito desesperada ali com a queda, procurando um jeito de se agarrar à parede ou de amortecer a própria queda. Ela não está conseguindo se concentrar no seu próprio golpe. Então ela ataca normalmente o grifo com sua katana. 12, e foi perfeitamente capaz. Ela então causa 1 ponto de dano. Uma vez que ela agiu, vez do grifo, ele não vai ficar quieto enquanto ela o atinge com sua katana meio que desajeitada, mas ainda assim conseguiu um corte bem fundo ali na região do flanco direito dele. Ele tenta bicá-la. É uma ação de inimigo. 3, ele falha. Ela tá junta demais do corpo dele, ele não consegue alcançar com seu bico. O pescoço não é tão flexível assim. Chegamos então ao extra turno. Ela tenta marcá-lo com um elemento. Que será aqui uma ação B. 12, foi capaz. Seus brincos são do elemento fogo. Então, ela marca-o com fogo. Ele começa a entrar em combustão, ele fica desesperado com isso. E ele tenta marcá-la. Também dificuldade 8. 9, ele foi capaz. Então, ao mesmo tempo que ele começa a chamuscar, a nossa querida heroína sente que seu corpo está ficando um pouco mais difícil de se mover. Ela então vê uma pequena camada de terra surgindo em seus braços, em suas pernas, que começa a dificultar sua movimentação. Ela está marcada com o elemento terra. Chegamos no novo turno. Dessa vez ela não irá tentar atacar o grifo. Ela irá tentar meio que montar nele e de alguma forma guiá-lo até a parede mais próxima, né? A parede que leva até o outro lado, o lado para a cidade que despencou. Então eu vou considerar isso que é uma ação bem complicada. Vou considerar uma ação de dificuldade S. Ela vai tentar montar nele e perfurá-lo com sua katana, tentando guiar o corpo dele para cair na direção da parede e então se agarrar e poder escalar de volta. Vamos lá. Isso! Ela então consegue. Ela que estava bem próxima ao grifo, ela segura nas penas, se joga para cima e fica meio que montada nele, perfura-o com sua katana e o guia na direção da parede. Ele está ali se contorcendo até que meio que obedece a direção. E um instante antes deles colidirem com a parede, ela salta e se agarra à parede, enquanto ele bate com força e cai para a escuridão lá abaixo. Esse então é o fim do nosso combate. Izumi acaba de vencer seu primeiro yokai e agora ela está escalando a parede que leva até o outro lado da ponte, até a cidade que despencou. Espero que tenham gostado de mais um episódio de Valor, Sabedoria e Benevolência. Terminamos o episódio de hoje em alta adrenalina, mas deu tudo certo, é o que importa. Nós estamos mais próximos de conseguir nossos objetivos. Espero que nos encontremos novamente em breve aqui no canal, seja nessa série ou em algum outro RPG solo, e isso só o tempo dirá. Espero que fiquem bem e até logo.